Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos a mais um evento do Grupo de Gestão de Pessoas do CEPROGS. O tema hoje é como lidar com os conflitos nas relações através da comunicação não violenta. Informamos a todos que este evento está sendo gravado. Informamos ainda que, em conformidade com a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ao se inscrever para este evento, você aceita que os seus dados aqui informados sejam utilizados para campanhas de marketing do CEPROGS e patrocinadores, em canais como e-mail, redes sociais, Spotify, YouTube e eventuais outros. Bem-vindos a mais um evento realizado pelo CEPROGS. Somos um grupo de empresários e empresárias que dedicam seu tempo de forma voluntária a ações voltadas ao fomento dos negócios digitais em nosso estado. Ações como o evento de hoje, como toda a trilha dos grupos de gestão de pessoas que vem ocorrendo há mais de 5 anos, somando palestrantes que compartilham experiências e conhecimentos capazes de motivar, fomentar e melhorar as estratégias e resultados de negócio de muitos, temos certeza. Vem ser CEPROGS e fomente a economia digital do Rio Grande do Sul. Aproveitar, então, um tempinho aqui que a gente já está com uma audiência bem significativa. Queria convidar todos para, no dia 25, estarem acompanhando um painel que o CEPROGS vai estar fazendo junto com os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Ele vai ser transmitido direto aqui do Instituto Caldeira, né, onde nós vamos ter aí os nossos representantes ao governo que serão, nesse formato, questionado por todas as entidades de TI sobre o que eles pensam sobre a questão de inovação e desenvolvimento do setor para o governo do estado para os próximos 4 anos. Então, seria muito importante contar aí com a participação de todos vocês. Então, a gente fica no aguardo aí da audiência de vocês, com certeza. Vai ser fantástico, um evento aí imperdível para a gente poder saber o que eles pensam com relação à inovação e tecnologia. Antes de apresentarmos o nosso palestrante, gostaríamos de compartilhar com vocês o belíssimo trabalho desenvolvido pela Fundação Tênis, que é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que desenvolve um programa social e educativo por meio do esporte, com resposta pedagógica baseada na educação olímpica. Seu trabalho é direcionado para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, desde que matriculados e frequentando a rede pública de ensino. O objetivo é fazer com que crianças, adolescentes e jovens com idade de 7 a 16 anos reescrevam seus projetos de vida. Além disso, há o Jovem Aprendiz na Fundação Tênis, um novo projeto da instituição que tem como proposta desenvolver cidadãos autônomos, por meio de experiências inovadoras e com foco em transformação digital, econômica e social. Vou pedir para a Lu agora passar para nós o vídeo da Fundação Tênis. Há 20 anos, a Fundação Tênis utiliza o ensino do tênis como ferramenta para fazer a passagem dos valores de amizade, respeito e excelência para crianças e adolescentes na faixa etária de 8 a 16 anos. A partir dos 16 anos, encaminhamos esses jovens para cursos profissionalizantes para poderem ingressar no mercado de trabalho de uma forma mais capacitada. No final do ano passado, iniciamos o curso de Jovem Aprendiz na área de tecnologia, com cursos de ciência de dados e desenvolvimento ágil de software, para que elas possam entrar no mercado de trabalho do futuro. E para finalizar, gostaria de agradecer à diretoria da CEPROGS pelo apoio que vem dando na divulgação de nosso trabalho. O tema a ser abordado será como lidar os conflitos nas relações através da comunicação não violenta, com a palestrante Cristiane Maynard. Cristiane é formada em comunicação social há 10 anos, deu um giro na carreira e passou a se dedicar ao estudo de desenvolvimento humano. Desde então, soma certificações em terapia comunitária, integrativa e corporal, análise de inteligência emocional, coaching, comunicação não violenta, disciplina positiva e constelação familiar. Atua como coaching de vida e facilitadora de diálogos, apoiando as pessoas a se comunicarem com verdade e afeto. Informamos que as perguntas poderão ser enviadas ao longo da palestra, ali via Q&A, né, e serão respondidas pelo nosso palestrante ao final. Caso não haja tempo hábil para responder a todas as questões, disponibilizaremos um e-mail para retorno posterior.
Tá? Então, eu combinei com a Cristiane também, que à medida que vocês vão tendo insights, vocês podem ir comunicando ali através do Q&A, que a gente vai interagindo com ela. Informamos ainda que a pesquisa de satisfação será enviada por e-mail, via software SurveyMonkey. Não deixe de responder, são poucos minutos no seu dia a dia que nos ajudarão a tornar nossos eventos cada vez mais focados nos seus interesses de negócio. Tá? Bom, feito aqui a apresentação inicial, passar a bola para a nossa palestrante, Cristiane. Seja bem-vinda. Pessoal, bom dia. Então, vou me apresentar. Eu sou a Cristiane Menhart. Eu tenho 50 anos, eu sou casada, moro aqui em Capão da Canoa, eu tenho 2 filhos. A minha formação básica é comunicação social, publicidade e propaganda, fiz na Unicinos. E trabalhei um tempo nessa área da comunicação. E com 40 anos eu percebi que algo estava me incomodando. É como se aquele lugar que eu estava não fazia mais sentido para mim. E eu fui buscar algo, desenvolvimento. Entrei para terapia, fui me conhecendo, fui fazendo um autoconhecimento, descobri o coach. Com 40 anos eu dei esse giro e fui fazendo formações. Tenho 5 formações em coach sistêmico. Conheci nessa época, com 42 anos, a comunicação não violenta. E ela trouxe para mim, na minha vida pessoal, uma grande contribuição, e principalmente no ambiente de trabalho. E fui agregando, junto com outras formações, também a constelação familiar sistêmica, que trouxe toda essa visão de pertencimento, do equilíbrio de dar e receber, do respeito de quem veio antes, de toda a nossa história. E nos últimos 4 anos trabalho aqui em Capão, atendo online, presencial, tanto com coach, quanto com a constelação familiar. A minha especialização dentro da constelação é com bonecos na água, aonde o cliente traz a sua questão e a gente vai trabalhando ali na parte de representação. Atuo também como coach de vida e família, então muito do que eu vou trazer aqui com alguns exemplos tem a ver com questões familiares, porque eu acredito que a gente é um ser integral. É aquilo que se fala, vamos dividir o pessoal do profissional, não acredito, eu acredito que a gente é único, e tanto no profissional quanto no pessoal as coisas vão se conversar. O que nós vamos conversar, então? E o que a Cris faz? Eu acompanho, então, as pessoas nessa tomada de consciência, para que se tenha cada vez mais clareza nas questões da vida. E o grande convite que eu vou fazer para vocês hoje é terem consciência, no sentido de percepção, de corpo, de sentimento, de pensamento, porque quando eu tenho consciência, eu transitei 50% do caminho. Com a consciência, eu entendo o que eu faço com isso, e aí sim eu consigo trazer alguma modificação. E antes, queria que vocês tiverem aí um papel, caneta. Quando eu trabalho com grupo, eu gosto muito do contato, né, pessoal, toque, olho no olho. Eu faço muito esse início dessa conversa, de escutar, de olhar vocês. E aqui a gente vai adaptando no digital. Então, vamos fazer esse check-in, assim, como é que vocês estão chegando? E aí eu gostaria que vocês escrevessem em uma palavra, no lugar que vocês estiverem aí, o que vocês sentem? Vocês estão chegando como para esse encontro de hoje? Eu, no início, com a questão do compartilhamento ali da tela, eu iniciei um pouquinho me sentindo nervosa. E aí estou anotando isso. E aí eu pergunto para o Roberto, como é que tu chega? Eu vou te trazer com o meu âncora aqui, como porta-voz das vozes que estão em silêncio nesse momento. Como é que tu chega, Roberto? Em uma palavra, se fosse trazer um sentimento. Curioso para ver a tua palestra. Ok, então vamos lá. Então o tema é como lidar com os conflitos nas relações através da comunicação não violenta. E aí uma pergunta que eu já faço para vocês ficarem pensando. As tuas palavras hoje, elas estão sendo janelas ou paredes? Quando eu falo janela, algo que amplia, que aproxima, que expande, ou parede, que fecha, que é como se fosse um muro, que ninguém chega perto de mim e eu também não chego perto do outro. Como tu te vê hoje nessa tua comunicação?
E aí tem a teoria da comunicação, que eu gosto bastante, do Watzlawick, e ele fala muito da questão que a consciência que eu tenho de mim nasce de uma relação de comunicação com o outro. Então, eu construo quem eu sou, a minha identidade, através dessa troca, dessa relação do que o outro responde para mim, do que o outro me diz. Dentro desse aspecto, existem 3 maneiras que a gente pode dar essa resposta, que é por confirmação, rejeição e denegação. Confirmação seria assim: nossa, Roberto, tu tem razão de te sentir como tu te sente. Então, eu confirmei a partir de algo que tu me trouxe. E aí, aqui vou trazer um exemplo para vocês, uma parte mais visual. Esse menino que está aqui é o meu filho, que hoje tem 14, nessa foto tinha 5, e ele sempre me ajuda nessas montagens. Então, imagine assim, o filho chega em casa, ele tem o fato concreto, ele tem a prova, e na prova ele tirou 10. Então, ele diz: mãe, tirei 10 na prova, tá aqui. Ele pensando, diz assim, pensa, estou me sentindo inteligente, capaz, responsável. A mãe olha, devolve por confirmação. Tá certo se considerar responsável e inteligente, ela pensa. Que bom, parabéns, eu percebi que ontem, anteontem, tu te esforçou, tu se dedicou, parabéns. Então, confirmou o que eu disse e o que veio para mim de resposta. A segunda forma de resposta é por rejeição. Rejeição é: Roberto, tu não tem razão de te definir como tu pensa que tu é. E nesse aspecto cria dupla mensagem, porque gera uma confusão, principalmente se eu tiver essa resposta de rejeição em quase todos os lugares que eu vou. Pequeno, em casa, cresço, na escola, no trabalho. Se eu tenho muita resposta na minha vida por rejeição, chega um ponto que eu penso assim: nossa, eu sou quem eu sou, o que eu acho, o que eu percebo, ou eu sou o que o outro está dizendo que eu sou? Isso gera confusão. Só que existe também uma forma da gente fazer a rejeição, e aí trazendo aqui o exemplo, então a mesma cena. O filho chega: mãe, tirei 10 na prova, tá aqui a prova. Eu vou fazer então uma fala por rejeição. Nossa, mas tu não fez mais nada do que a tua obrigação. Filho meu, só tira 10 na prova. Mas foi o mínimo que tu tinha que fazer. Eu trabalho que nem uma louca, não faço nada das minhas coisas, para te botar na melhor escola de Porto Alegre, e tu não vai tirar 10? Ah, mas era só o que faltava. Esse filho tem o fato, se esforçou, tirou 10, mas a mãe, ou o pai, ou o cuidador, trouxe uma resposta para rejeição. Ali gerou uma confusão. E agora? Tem que fazer mais? O que eu fiz não é suficiente? Não tá bom? Claro que é o cuidado que a gente tem que ter em todas as falas, quando a gente fala recortes, como em palestra, né? Uma fala assim, uma vez que outra, não vai gerar algo mais profundo, vamos dizer assim. Mas várias vezes, intensidade e quantidade, aí vai criando uma certa identidade, que lá nos processos de coach a gente fala das crenças limitantes. Que é aquilo: ai, Cris, mas eu sou preguiçoso, ai, mas eu não aprendo nada, ai, mas nunca que eu faço tá bom. Porque muito na vida se ouviu essas respostas, essas falas, rejeitando tudo que a pessoa trazia. Só que existe uma outra forma, que é a rejeição positiva. A rejeição positiva, isso aqui foi um fato que aconteceu com meu filho, ele estava em processo de alfabetização, e ele dizia assim: eu não sou capaz de ler e escrever, eu não sou capaz de ler e escrever. E aí veio a fala, uma rejeição positiva. Tu é capaz de ler e escrever. Ontem eu percebi o quanto tu te dedicou. Ontem tu não juntou o A com o B, tu não formou a palavra. Aí eu trouxe um fato. E ele disse assim: sim, realmente. Então tu é capaz de ler e escrever. Então é uma rejeição positiva de algo que ele trouxe. A terceira forma de dar resposta é por denegação. Vamos dizer que essa é a pior. Porque a denegação é: você não existe. Não tem comunicação nenhuma, não tem conversa. Antes xingado que não ter nada. Não existe fala, não existe construção. E aí não existe identidade, não existe o sujeito. Então, eu quis iniciar com esses 3 pontos
que não chega a ser a comunicação não violenta ainda, mas esse entendimento de como o que o outro nos diz constrói quem nós somos. E o resultado de toda a comunicação é a resposta que a gente obtém. Então, cabe a quem emite a mensagem se fazer entender. Eu aqui, eu preciso me fazer entender. Eu não posso chegar e dizer assim, eu entreguei lá a palestra e se virem vocês de entender. Não, eu tenho que me fazer entender. É minha responsabilidade, porque eu estou emitindo essa mensagem, né? Então, agora entrando realmente no ponto, como desatar esses nós, então, da comunicação? E aí, a base de toda essa fala, ela está baseada no livro Comunicação Não Violenta, do Marshall. Existem vários livros excelentes, mas quando eu comecei com esse livro. Esse livro, vamos dizer que é a Bíblia, assim, é o início. E hoje, o que eu estou trazendo aqui é 5% do que é a CNV. Até porque a CNV é muito mais que teoria do que a gente lê, e sim o sentir e o vivenciar. Mas eu busquei sintetizar só porque vocês consigam ter uma ideia e gerar uma curiosidade, provocar vocês a se aprofundar mais assim nesse estudo. E aí, quem é? Quem é o Marshall? Quem é esse cara, vamos dizer assim, que trouxe isso? Marshall, ele nasceu em 1934, ele faleceu em 2015, ele era psicólogo, PhD, em psicologia clínica. Então, ele traz toda essa parte da psicologia também para dentro da comunicação. E ele, em Detroit, na vida dele, na infância, presenciou muitas coisas de violência, muitas situações de racismo, foi bem difícil toda a trajetória dele. E a partir disso, ele pensava assim, deve existir um jeito de se fazer diferente, a gente comunicar o que a gente sente de uma maneira verdadeira, honesta, sem violência. E quando ele fala sem violência, não é que tu vai ser passivo, que existe uma confusão quando se traz a CNV, então eu vou aceitar tudo e vou ficar passivo. Não, é conseguir falar o que tu sente, com verdade e afeto. E aí ele idealizou a abordagem da comunicação não violenta. A comunicação não violenta tem 2 pilares muito importantes, que é empatia e autenticidade. E a empatia não é o que a gente muito escuta, é a tua capacidade de se colocar no lugar do outro. A gente nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro, porque só o outro é doutor da sua própria dor, só o outro sabe o que ele sente. A empatia é estar presente, disponível em alma, para aquela escuta, para compreender e acolher o que o outro está falando. E muitas vezes é no silêncio, muitas vezes não vai precisar falar nada, mas está ali inteiro, olho no olho, disponível para ouvir. E é uma escuta que aí entra um grande ponto do não julgar, do não avaliar e principalmente do não competir. Depois nós entramos um pouquinho porque é quase impossível nós não julgarmos. Mas pode vir o pensamento, vai vir o julgamento, mas se eu tenho consciência daquilo que está acontecendo, eu dou uma pausa e questiono, será que é isso mesmo que eu estou pensando? Será que isso realmente é um fato? O que eu faço com isso? De que forma eu posso fazer diferente? E o segundo pilar é a autenticidade, é ser de fato quem você é conseguir expressar e dizer o que está vivo dentro de ti. No início aqui, quando eu comecei, eu disse, eu não domino muito o digital. Nossa, mas eu estou no ambiente das pessoas de TI, como é que eu vou falar isso? Se eu que sou palestrante? E é isso, é a coragem de ser vulnerável. Não sei, mas eu sei muito do que eu sei do que eu estou falando aqui. Então, é se abrir para o erro, para o não saber, para ouvir o outro, para abrir mão de algo que, de repente, para mim sempre deu certo, mas vamos ouvir um outro ponto de vista, né? Então, esses são os 2 pilares. Mas o ponto fundamental, e aqui eu trouxe algumas coisas que não geram empatia, que a gente faz muito, que é aqui. O que não gera empatia? Que não ajuda, naquele primeiro momento, a gente se conectar com o outro. E a gente faz muito, 90%, 95% a gente faz. E aqui não tem certo e errado, porque nós, desde pequenos,
nós não estudamos isso. O nosso aprendizado foi um caminho contrário desse estilo de comunicação. Então tá tudo certo, que nem a gente diz na visão sistêmica. Mas o que não é empatia? Aconselhar. Então, por exemplo, chega o Roberto para mim e vai contar algo que está vivo nele, de alguma coisa que aconteceu. Aí eu chego e vou aconselhar, não, Roberto, acho que tu deveria fazer isso, por isso, por isso, por isso. Naquele momento, eu não gerei uma primeira conexão. Já gerou uma parede, uma barreira. A tendência do Roberto é, se encolher. Nem vou falar. A outra forma de não ser empatia é competir pelo sofrimento. Hoje em dia, está muito isso. Hoje eu não estou muito bem, eu tive uma dificuldade lá no trabalho, aí alguém vai competir pelo sofrimento. Cara, mas isso não é nada, para, tu recém chegou aqui na empresa, tu não viu nada. Precisa ver eu, já estou aqui há 30 anos, nossa, não, isso é fichinha, para que reclamar? O outro já, meu Deus, nem vou falar o que eu estou sentindo, isso é bobagem mesmo. E aquele sentimento vai ficando ali acumulado. Outra forma de não empatia é educar. Mas isso pode acabar numa boa experiência. Poderia fazer isso, isso e isso. Outra forma é consolar. Roberto, deixa assim, não foi culpa sua. Daqui a pouco passa. Ou então vem outra pessoa e diz assim, que vai te corrigir. Não, para aí. Deixa eu contar a minha versão, porque não foi bem assim que aconteceu a história. Está errado. O certo é assim. Existem mais, eu trouxe algumas assim que são mais comuns, e isso não é empatia. E a gente faz, e eu mesmo entendendo da CNV, porque é algo que o funcionamento, a nossa estrutura, ela não some, a gente não se cura. Eu aprendo a lidar com as questões, eu me dou conta, e quanto mais eu vou tendo conhecimento, eu antecipo. Se antes eu falava, agora eu já não falo, agora eu penso antes de falar, e assim a gente vai nessa caminhada. Aí vocês devem estar pensando, Cris, então eu não vou abrir mais minha boca, porque como é que eu faço, então? Esse é o grande desafio, né? E aí entra os 4 elementos, então, da CNV, que é observar o fato, é identificar o sentimento, identificar a necessidade e fazer o pedido. De que forma, Cris? Aí aqui eu vou pedir ajuda aos universitários. Quando vocês olham para essa cena, o que vocês observam? E se vocês fossem descrever ela para alguém, como descreveriam? Então, aí na empresa de vocês, passaram e viram essa cena. Encontraram lá o amigo lá na hora do cafezinho, como é que vocês iam dizer? Roberto, quando tu olha para essa cena, o que tu observa? Como é que tu me descreveria ela? Parece ter uma competição de discussão aí, né? Eu acho que tem uma... Competição. Alguém está tentando, inclusive, já indo para cada vez um falar mais alto que o outro, né? Então, certo. Acho que é uma disputa. Então, se tu encontrasse alguém no corredor, tu ia dizer, nossa, vi lá um pessoal lá competindo, estão discutindo, isso? Exatamente, se olhasse isso, não estou competindo para ver quem abre mais a boca. Mas eu acho que a voz mais alta. Ok. Quem está aí nos assistindo, anota. Só anota o que veio quando tu viu essa cena. Agora, a segunda cena. E essa cena, Roberto? Quando tu olha, o que tu vê, o que tu observa, e como é que tu descreve essa cena para mim? Ou para alguém que tu fosse encontrar? Eu acho que é um momento de felicidade aí do casal, né? Então, parecem estar em um local público aí, uma praça, um parque, enfim, e tá tão boa a relação deles que parece que tudo ao redor não... Não tem sentido, parou. Parou. Quando eu dei uma palestra numa escola para uns adolescentes, quando eles viram essa cena, um disse assim, é meu pai e minha mãe discutindo, brigando. Quando eu trouxe essa cena para uma palestra, um grupo de senhoras, né, da terceira idade, estão fazendo sexo, namorando. Estão muito felizes. Por que eu trouxe isso? Na realidade,
Tudo isso que a gente falou não é observação, seria uma interpretação. Eu olhei a partir de uma vivência minha, do que eu tenho de familiar, eu interpretei que estão felizes, eu interpretei que estão brigando, eu interpretei interpretação. E aí o Marshall diz que 90% dos nossos sofrimentos e conflitos, eles acontecem por causa das interpretações. Voltando na cena, o que é observar o fato? É o que eu consigo filmar, como se fosse um fato jornalístico. Então, seria assim, eu vi um homem de frente para uma mulher, estavam de boca aberta, os dentes à mostra, a testa, tanto dele quanto dela franzido, eles estavam se olhando nos olhos, ela tem um cabelo, e aí eu vou descrevendo. Isso é observação pura. Se eles estão bravos, se eles não estão bravos, se eles estão cantando, porque já veio várias... Eu não sei. Só perguntando. Aqui eu também não sei se eles namoram, se eles são felizes. Uma observação seria uma mulher deitada num pátio, numa grama verde, com uma camiseta de manga curta branca, a mão direita encostada no rosto do lado esquerdo, o homem com barba, a cabeça, a testa encostada, e eu vou descrevendo. Essa é a cena pura, o fato. Esse é um primeiro ponto da CNV que eu acredito que é um dos mais importantes e mais desafiadores. E a interpretação, ela gera os conflitos porque a gente está trazendo também o que a gente chama de uma distorção cognitiva, que é a leitura da mente. Então eu digo assim, o fulano lá do sexto andar é muito desorganizado no trabalho. E o chefe ele anda muito estressado. O colega lá do RH está sempre atrasado. A fulana do administrativo não gosta de mim. A pergunta seria, o que o fulano que tu diz que é desorganizado, o que tu viu, qual foi o fato que tu viu, que tu interpretou que é uma desorganização? Poderia ser que, quando eu chego no trabalho todo dia de manhã, as pastas do trabalho, do projeto tal, estão em cima da mesa com os papéis espalhados. Esse é o fato. Mas eu interpreto isso como desorganizado. E o desorganizado amplia. Ele se torna desorganizado em tudo. Ele se torna uma pessoa desorganizada. E ele pode ser uma fração, só uma situação. Então, a palavra desorganizado, ele traz uma interpretação e nós temos que buscar sempre o fato. O que eu vi que eu interpretei isso? Quem escuta, cabe perguntar, ok, fulano, o que tu viu que tu entendeu que isso é desorganização? O que tu viu lá? O chefe anda muito estressado. O que ele fez? Qual foi o comportamento que eu vi, que eu interpretei que aquilo ali significa que ele está estressado? A colega está sempre atrasada. O que ela fez que eu interpretei que aquilo é atraso? Esse é o nosso grande desafio, um grande passo na CNV. O que realmente aconteceu? Se eu perguntar uma, duas, três, às vezes só na terceira vez que a pessoa vai realmente no fato mesmo, em si, limpo, né? Então, primeiro ponto, elemento da CNV é observar sem avaliar. E aqui que é o cuidado. Nós vamos trazer a avaliação, porque é algo inerente, é algo nosso. A questão é eu parar e pensar, mas espera aí, ele é desorganizado mesmo? O que realmente eu vi? Para conseguir falar para o outro através do fato. Então, por exemplo, aqui para ficar uma coisa mais fácil. Ontem, João estava com raiva de mim sem motivo. Isso é uma interpretação. O que seria uma observação? João esmurrou a mesa. Esse foi o fato. Só que quando ele esmurrou a mesa, eu interpretei que ele estava com raiva de mim, sem motivo. E ali já cria um outro contexto. Meu pai é um homem bom. Até quando a gente traz algo positivo, é uma interpretação. O que ele faz que eu interpreto que ele é um homem bom? Poderia ser isso. Durante 25 anos, meu pai tem doado 10% do seu salário para uma instituição de caridade. Esse é o fato. Se ele é bom ou não é bom, não é a questão. Então, a CNV nos convida a ir
para a conversa, olhando para o fato e verbalizando o fato. Maria trabalha demais. Qual é o fato? Maria passou mais de 60 horas hoje lá no escritório. Luiz é agressivo. É um caso que eu tive de pai com filho. E aí eu perguntava, o que o Luiz fez que te trouxe essa interpretação, essa sensação que ele é agressivo? Ah, porque ele bateu na irmã quando ela mudou de canal. E aí a gente vai naquela situação, o que fez aquela filha quando o irmão trocou de canal, bater nele? Aí a gente consegue ir em busca da solução. Porque só na interpretação fica acusação e defesa, fica o certo e o errado. A gente fica no que a gente chama de paradigma da dominação. E aí a gente não consegue achar a solução. Em resumo, toda vez, ou na maioria das vezes que a gente fala assim, você é isso, você é aquilo, o você traz interpretação, traz julgamento. Então, por exemplo, você é um molengão, você é uma mentirosa, nossa, tu tá sempre atrapalhando, tu só incomoda. Como é que eu trago para uma observação? Quando eu trago o eu vi, eu escutei, e realmente o fato. Então, por exemplo, aqui um caso de uma mãe, né? Ah, você é molengão. Eu tenho medo que tu chegue atrasado na escola. Tu poderia andar um pouco mais rápido? É diferente do que eu dizer que ele é molengão. Porque se ele ouvir muito que ele é molengão, ele vai crescer, ele vai ser um adulto, vai lá tá no trabalho, e o cérebro quer nos ajudar a economizar energia, ele vai buscar, ele foca naquilo que eu dou atenção, corporalmente eu vou ficando molengão mesmo, porque eu tenho que confirmar aquilo que muito eu escutei. Então, trazer o que eu quero. Você é uma mentirosa. O que foi que a pessoa disse que contradisse? Então, eu posso dizer assim, eu não posso confiar nas tuas palavras quando não corresponde com o que tu faz. Ai, tu tá sempre me interrompendo, Roberto. Muda. Quando tu me interrompe de 5 em 5 minutos, eu fico incomodada, irritada, prejudica a minha concentração. A gente conversa daqui 30 minutos, pode ser? Percebe que se vai para um outro lugar. E a tendência do que recebe aquela fala é de muito mais uma probabilidade de colaboração do que ficar numa defensiva. E então, seguindo ainda, que a gente está ainda no primeiro ponto, as palavras, por exemplo, nunca, jamais, sempre, raramente, frequentemente, elas provocam reações mais defensivas, porque elas trazem para uma generalização e uma interpretação. O Manzi, então, ele nega tudo que vem antes. Então, eu falo assim, nossa, como a Cris, ela trouxe um conteúdo bom, mas ela não entende nada de tecnologia. Vai ficar registrado que ela não entende nada de tecnologia, porque o que veio antes negou quando entrou o Manzi. O que a gente indica? Trocar o Manzi pelo E. E aí, dentro da visão sistêmica, eu estou incluindo. A Cris deu um conteúdo bom lá de CNV e não entende de tecnologia. Luz e sombra, tudo faz parte. Então, são detalhes, às vezes, na comunicação que internamente o inconsciente, que já tem esse entendimento, ele vai nos levar para lugares diferentes. E é tão interessante essa questão das palavras, que em pesquisas, quando tu faz exames, né, a neurociência vai explicando, cada palavra ela vai acionar uma lateralidade do cérebro. Então, não é bobagem dizer da questão das palavras, né? Cada palavra, ela vai ativar algum componente. Vou usar um pouquinho a pausa de absorção, para a gente poder elaborar um pouquinho o que veio, e ver ali com o Roberto se tem alguma contribuição, como é que nós estamos até aqui, se dá para eu continuar, como é que estamos. Sim, o Carlos Borges coloca na questão lá no início, né, a questão da competição pelo sofrimento. Certo. Né, que ele achou interessante, aí percebendo que muitas vezes não sabia como nomear este comportamento. E eu acho que
é um comportamento que a gente tem visto muito, né, nos últimos tempos, aí, face a nova realidade aí, de pandemia e outras coisas do tipo, parece que sempre o outro tem um problema maior que tu, né? Então, e eu acho que nisso tudo que se coloca é a carência de atenção, né? Isso. Todo A mundo. conexão, né, Roberto, que está faltando muito, né? O nosso dia a dia na correria, a gente acaba não tendo mais tempo. Mas aí é uma grande reflexão. Eu corro para quê e para quem? E aonde é que eu vou parar com a minha correria? Se o essencial, e a gente viu na pandemia, é o contato, muitas perdas se tiveram, aí quando a gente perde, a gente sente o que realmente é importante na nossa vida, né? Então, para quê e para quem eu faço e corro, né? E o competir pelo sofrimento vai afastando no sentido assim, imagina um filho que tem, eu trabalho muito isso, às vezes eu atendo os filhos, assim, filhos que eu digo já com seus 30, 40 anos, e com dores, não, eu nem vou incomodar os meus pais, ou a minha namorada, ou o meu parceiro, porque o que eu sinto é tão pequeno diante do que ela está passando. E o que não é falado, nomeado, quando a boca cala, o corpo fala. E aí a gente vem somatizando e trazendo, que não é o caso aqui, a gente não é o nosso espaço, as doenças, porque daí o corpo vai falar e vai dizer, fala o que tu sente, atende a tua necessidade, esvazia um pouco, né? Então, agradeço a contribuição ali do Carlos, né? Podemos seguir? Tu acha que... Podemos seguir. Eu preparei uma pergunta, mas vou deixar ela para o final. Isso, tá, perfeito. Bom, então o primeiro passo da CNV é observar sem avaliar. Ou ter essa noção do que tu está interpretando, né? Se aquilo realmente faz sentido ou não. O segundo é identificar sentimentos. Então, eu vi o fato, como ele é, observo o que eu senti quando eu vi tal coisa. E aí a gente se traz dentro da CNV, de vários estudos que tem também, uma lista de sentimentos, que são sentimentos mais ou menos universais, né? E como é importante a gente aumentar o nosso vocabulário de sentimentos, nomear os sentimentos. E é uma responsabilidade nossa como pais de ajudar os nossos filhos a irem construindo um arsenal de sentimentos, de palavras para nomear o que eles sentem, né? Então, aqui eu trouxe calmo, relaxado, grato, furioso, ressentido, aborrecido, desapontado, e aí vai. E eu percebo nos atendimentos que é um dos pontos mais, assim, desafiadores, porque às vezes as pessoas ficam no mesmo sentimento e às vezes está faltando ela entender e nomear um pouco mais, né? Nesse aspecto de sentimentos, aí vai uma pergunta. O que é a causa dos sentimentos? O que causa eu sentir ou uma raiva, ou uma alegria, como aqui eu trouxe, né, a questão do meu filho? O que tu acredita, Roberto, que causa, que gera um sentimento? A partir até de tudo que a gente estava conversando até aqui. Que vier na mente, não tem certo e errado. Eu acho que são situações, né, de expressões, assim, baseadas numa experimentação. Né? Então, à medida que eu me deparei com alguma coisa que não estava, não saía como imaginava, Tá. aquilo ali vai me gerar um sentimento que pode ser de raiva, dependendo da situação, pode ser de preocupação em não ter atingido aquele objetivo com uma nota, aquela do aluno, que ele gostaria de falar para a mãe que, tirei 10, e ela, no final das contas, diz, não fez mais nada que obrigação. E eu vou dizer mais, tá, Cristiane? Eu acredito que essa frase a gente escutou muito. Nossa geração, talvez, tenha escutado muito mais do que a geração atual, porque a cobrança é muito alta, assim, né? Sim. E eu acho que essa é uma coisa que mudou, me parece, um pouco na criação, assim, né, de saber hoje, lidar. às vezes, a gente vai até para um outro extremo, não, filho, não precisa te preocupar, não precisa fazer nada. E aí a gente está, de novo, em uma outra ponta, né? Te agradeço. E, então, vê se eu entendi o que tu falou. Seria a situação que gera o sentimento, isso? A situação que pode ser provocada por uma comunicação, enfim, ou pode ser outra coisa, mas enfim.
Então, vamos clarear um pouquinho mais, porque a primeira vez que eu me deparei com essa pergunta, me deu um nó, assim, vamos dizer que internamente deu bug, assim, né? Então, o que causa os sentimentos é a interpretação. É a nossa interpretação daquilo que a gente viu. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, o estímulo, a situação, o fato. Aqui é um quarto com roupas soltas na cama, no chão. Uma pessoa, vamos colocar aqui, eu botei o exemplo da minha sogra e de mim mesma. Eu, Cris, Nora, olho para esse estímulo, para esse fato, e começo com pensamentos, com interpretações. Nossa, eu estou cansada, mas que saco, que desorganizado. Eu não vou ter tempo para fazer outras coisas, agora eu vou ter que arrumar esse quarto. Então, eu interpreto, nossa, que bagunceiro, que não coloca as coisas no lugar. Essa minha interpretação gera, peguei um exemplo aqui, raiva. Agora, a minha sogra vem e olha para o mesmo estímulo, para o mesmo fato, para o mesmo quarto e interpreta. Ai, vou me colocar a serviço. Eu amo organizar as coisas. Vou me sentir útil, vou conseguir ajudar, vou conseguir separar as coisas. Então, ela interpreta que aquilo ali é algo que vai fazer bem para ela. E ela sente um outro sentimento. Fica feliz. Então, com esse exemplo, não é a situação, o fato, e sim o que eu interpretei daquilo. Então, mais uma vez, o quanto nós somos responsáveis pelo que sentimos, pela vida que temos, né? E isso às vezes gera um desconforto, uma irritabilidade, principalmente quando a gente vai no processo de autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente percebe que é de nós, não é do outro. O que me irrita no outro diz de mim, diz da minha história, diz do que está acontecendo comigo. Então, é nesse sentido, o que gera um sentimento é a interpretação, aqui para validar mesmo esse aspecto. Não sei se fez sentido isso para vocês, mas vou seguindo para a gente poder ter o fechamento desse nosso pensamento aqui. Então, identifiquei o fato, identifiquei o que eu senti. Terceiro, identifico necessidades. E também existe uma lista de necessidades, são as necessidades básicas humanas. E a necessidade é aquilo que é importante para mim. Eu estou necessitando ou de carinho, de afeto, de apoio, de suporte, de confiança, de descanso, as necessidades fisiológicas, necessito me divertir, eu estou necessitando um espaço aberto de fala, nesse momento eu estou necessitando viver um luto. O que tu está necessitando? Se eu estou me sentindo ansioso ou nervoso, o que está atrás disso? E aí, dentro da CNV, o Marshall também traz que atrás de todo esse sentimento existe uma necessidade. Quando é um sentimento negativo, uma necessidade que está ali que não foi atendida. Um sentimento positivo, eu tive uma necessidade acolhida. Então, é sempre pensar, estou nervosa, estou com raiva, o que eu estou necessitando? Se eu focar nisso para atender, eu melhoro. E aí eu trouxe esse aspecto aqui que eu gosto bastante. O que acontece, antecede um comportamento? Isso vem da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, mas eu trouxe como conhecimento e entendimento. O comportamento, como é que ele chega lá no final? Então, eu penso, sinto, decido. Penso, sinto, decido. A gente está sempre nesse ciclo. E o que acontece? Na maioria das vezes a gente vai na comunicação lá no comportamento. Então, aqui um exemplo. Uma criança, eu não tenho amigos. Ela se sentiu triste e ela decidiu, não vou mais à escola. Tanto escola quanto pais vão aonde? No comportamento. Tu tem que ir para a escola. Imagina, eu pago lá, como é que tu não vai para a escola? Se tu não estudar, tu não vai se tornar nada, não vai conseguir um bom emprego. Então, se fica batendo no comportamento. E o grande entendimento seria perguntar o que tu sente? E o que tu pensou? E qual é a necessidade? Então,
necessito, aí a CNV ela traz um pouco antes do pensamento uma necessidade, necessito, penso, sinto e decido. Então, o quanto é importante a gente estar conectado com as nossas necessidades. Passando por esse ponto, aqui entra um outro exemplo, vai ficar um pouquinho mais claro, que foi o caso de uma professora que eu atendi, e ela veio com a demanda que ela gritava muito em sala de aula. Eu quero parar de gritar. Vamos entender, então, qual o caminho que antecede o comportamento, né, o grito. E aí, fazendo a lista das necessidades dela, ela tinha uma necessidade muito forte de descansar. E cada pessoa ela é única, gente. Esse quadro aqui diz respeito à história dela. Se a gente for fazer para cada um, vai ser algo diferente, né? Mas para ela, a necessidade de descansar, quando não era atendida, ela se sentia irritada. E quando ela ficava irritada, ela chegava na sala de aula e gritava com os alunos. Quando ela começou a ter consciência disso, ela percebeu que, opa, o que eu fiz no final de semana que eu não consegui descansar? E aí ela foi criando uma consciência, o que é descansar para ela? Porque, de repente, para mim, Cris, descansar é quando eu leio um livro. Pode ser que para o Roberto descansar seja assistir um jogo de futebol na TV. Pode ser que para o Rafael descansar seja realmente deitar, dormir. Então, isso é o processo do autoconhecimento, é entender qual é a tua necessidade e o que ela está dizendo para ti. E de que forma tu consegue atender ela para que o teu comportamento não afete as tuas relações. Então, aqui é um exemplo, assim, só para a gente ter um pouquinho mais de clareza. Então, recapitulando. Observar, identificar meu sentimento, identificar minha necessidade, aí eu vou fazer o pedido. Olha como o pedido, ele vem depois de todo um processo de consciência. E aí o pedido, eu coloquei esse gatinho, porque na maioria das vezes a gente fica que nem um gato pidão, olhando, a gente dá aquela volta e acaba não falando realmente o que tu quer pedir para mim. E aí aqui um outro exemplo de um outro atendimento, uma esposa chegou insatisfeita, querendo melhorar sua comunicação com o marido, e ela dizia assim para ele, ai amor, tu tá trabalhando demais. Aí ele ficou pensando, passou uma semana, ele volta para casa e disse assim, sabe, pensei naquilo que tu falou e tu tinha razão, realmente estou trabalhando demais, agora terça-feira de noite eu não vou ficar até tarde no trabalho, vou jogar futebol. E aí ela ficou mais indignada ainda. Mas, na realidade, ela não disse o que ela queria. O que ela queria? Ela queria ter um tempo com ele uma vez na semana. Mas ela falou, tu tá trabalhando demais. Ela não pediu o que ela queria. E ele foi para outro caminho. Então, a clareza, né, do que se quer. E aqui um outro exemplo. A diferença de pedido vago para um pedido específico. Pedido vago. Ah, eu gostaria que tu me desse mais atenção. Ok, fica nisso, não gera ação. Um pedido específico seria, eu gostaria que tu me ligasse todos os dias. Se é que para ti, atenção é que alguém te ligue todos os dias. Claro que, e aí a CNV vem para nos dizer isso respeito com o outro. Eu posso fazer todo esse caminho, fazer o pedido e a pessoa chegar e dizer assim, não. E aí que a gente consegue perceber se aquilo foi um pedido ou foi uma exigência. Se eu fiquei brabo, indignado, foi uma exigência. E aí não é o caminho também da conexão, né? Do entender o que o outro está trazendo. Pedido vago. Ai, a água aqui de casa acabou. Chega em casa, muitas das mulheres assim, chega em casa, não tem a água, briga. Poxa, mas ninguém me ajuda. Nada aconteceu. Mas o que tu gostaria que tivesse feito? Poderia passar no supermercado depois que tu sair do trabalho e comprar uma bombona de água para nós? Esse é um pedido específico. O outro pode dizer assim, olha, hoje eu não consigo. E aí a gente começa a ir para um lugar de solução. Outro exemplo, pedido vago indo para a área de chefia. Fulano, eu quero que tu seja, eu preciso que tu seja mais responsável. Aí o fulano vai dizer, tá, você.
O que é ser responsável? O que na realidade aquele chefe está querendo? Preciso que tu chegue todos os dias às 8 horas. Isso é um pedido específico. Então, o que se diz na CNV, né? Para a gente parar com o jogo da adivinhação. Peço o que você quer, ao invés de tu pedir o que tu não quer. E na maioria das vezes a gente faz uma volta e não traz um pedido específico. A gente está quase no finalzinho, sinto muito se eu estou correndo, mas é só para a gente poder ter esse fechamento, que aqui é a parte importante. Eu dividi para que vocês, que se eu chegasse já trazendo o final, ia ficar uma coisa um pouco sem sentido. Mas tudo isso fica assim, ó. Quando eu percebo, vejo, ouço, aí eu vou trazer o fato. Eu me sinto. Aí tu vai trazer o que tu está sentindo. Porque para mim é importante, ou porque eu valorizo, ou porque eu necessito, aí tu traz a necessidade. E no final tu faz o pedido. Você poderia? Então, por exemplo, fato que aconteceu em atendimento. Quando eu vejo a toalha molhada em cima da cama, fato, eu fico muito irritada. Sentimento. Porque para mim é muito importante a organização, manter a cama limpa, apoio, necessidade. Será que tu poderia, quando tu sair do banho, colocar a toalha ali no cesto, que está do lado da pia? Que é diferente de eu chegar, mas tu é um preguiçoso, um desleixado, um porcalhão, e aí vai. Estou usando essas terminologias que foi o que era uma relação entre pai, mãe e filho. Não quer dizer, gente, fazendo isso vai dar certo, porque eu não tenho controle do outro. Aqui é um outro lugar de espaço de iniciar uma conexão, uma conversa, para que a gente chegue no equilíbrio. Porque toda relação vai exigir escolha, e um vai indo, é uma dança. Eu abro mão de uma coisa, o outro abre mão de outra, em prol de algo maior. Mas o resumo, por isso que eu digo que é 5% que eu estou trazendo aqui a CNV, porque é profundo, porque a gente vai em outras questões depois, quando a gente vai fazendo os cursos avançados, porque a CNV não se resume só nisso aqui. E no início isso aqui fica um pouco automático. Quanto mais a gente vai vivenciando, vai ficando uma coisa mais natural. Mas o mais importante que eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje é que vocês observassem mais o fato, e quando fossem falar com alguém, trouxessem o fato, diminuísse um pouco a interpretação. Isso vai aliviar bastante os conflitos, porque vocês vão trabalhar em cima do que realmente aconteceu. Quando eu trago interpretação, o outro vai dizer, não, mas não é isso que eu senti, não é isso que eu queria fazer. Ah, é sim. E fica naquela discussão e competição, né? Dentro das empresas, tem um outro ponto que a gente chama, que é o feedback com feedback. O que isso significa? Fato, impacto, motivo, pedido efetivo e compromisso. Então, eu trago o que houve, eu trago qual a consequência daquele comportamento, quais os motivos de mudança, o pedido que eu preciso, e chamo a outra pessoa para um compromisso. Trazendo, por exemplo, aqui foi uma questão de uma escola. Uma professora nunca ia nas reuniões e a coordenadora pedagógica já não sabia mais como ia conversar. Então, ela fez o feedback. Quando você não vem na reunião pedagógica, era o fato. Ela não vem, não tem interpretação. Preciso fazer outra reunião só com você, o impacto daquilo. Porque eu não consigo definir as ações para a turma, pois necessito dos teus dados dos teus alunos. Motivo. Por isso te peço que na próxima reunião pedagógica do dia 10, você participe para que possamos dar andamento aos projetos. Isso foi um pedido bem específico. Agora ela chama para o compromisso. O que tu poderia fazer para garantir que tu esteja presente nesse dia? Quando eu chamo o outro para o compromisso, é como se fosse uma assinatura.
Num contrato, quando a gente assina, tem um comprometimento. Então, quando a pessoa fala, aumenta a chance dela se comprometer com aquilo que ela está dizendo. Por isso que pedidos vagos, preciso de ajuda, vamos lá, vou, num grupo. Ninguém vai, porque não ficou uma coisa determinada. O que é para fazer e para quem é para fazer aquilo, né? Ninguém disse assim, sim, eu vou, me comprometo. Então, esse é um exemplo. Outra forma também, para ficar um pouquinho mais fácil no dia a dia, o que são linguagens que conectam? Então, exemplos. Cris, então, Cris, quando eu te escuto, eu fico me contando isso, 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 isso. Aí a pessoa pode trazer o que ela está pensando naquele momento. Outro jeito de iniciar uma conversa. Você estaria disposto a tal coisa? Outra forma de iniciar. O que você gostaria de cuidar agora? O que para ti é importante nesse momento, Roberto? O que tu necessita? O que tu necessita que eu faça para que a nossa conversa chegue no nosso objetivo? Outra forma. Eu estou curioso sobre isso. Tu pode me contar um pouquinho mais? E tem um ponto que é muito interessante. Muitas vezes a gente diz assim, mas tu está errado. E hoje a gente está muito na polaridade, né? Se tu é desse grupo, então tu não pertence a esse. Se tu gosta do fulano, então não gosta do ciclano. Então, ao invés de dizer tu tá errado, iniciar dizendo assim, bom, essa não é a minha experiência. Mas ok, deixa eu vou te escutar, até para eu ampliar um pouquinho a minha consciência e depois escolher qual é o melhor caminho para mim. Porque o que é melhor para mim não quer dizer que o do outro está errado. Significa que dentro da minha história é algo que eu escolho fazer diferente. E às vezes a gente vai fazer toda uma comunicação e não vai dar certo, e às vezes tu não vai estar nem nesse estado mais tranquilo, tu vai estar, vamos dizer, sequestrado pela amígdala, como a gente diz, num emocional louco, e tu pode simplesmente dizer assim, neste momento, eu preciso de uma pausa para poder te escutar da melhor forma que eu gostaria, porque agora eu estou muito irritada e se eu for falar vai ficar pior e eu quero preservar a nossa amizade, nosso relacionamento no trabalho. Podemos retomar essa conversa amanhã, ou daqui 30 minutos, daqui 1 hora? É possível. Isso é te respeitar e é respeitar o outro também. É se conhecer. Por isso, o autoconhecimento é importante. Nossa, eu estou sentindo que está ficando quente o peito. Mais um pouco eu vou estourar. Então, antes de estourar, dá a pausa, recua e verbaliza, né? Aqui é uma outra forma da comunicação que a gente chama de empatia mais formal, né? Que a gente pode dizer assim, você está se sentindo irritado porque tu precisa descansar, porque descanso é importante para ti, é isso? Então, a gente sempre vai buscando confirmar, porque tudo que a gente está pensando é uma hipótese. Eu estou olhando agora ali para o Roberto e eu estou me sentindo assim que eu já estou no tempo, preocupada com vocês, eu posso criar um monte de leitura de mente aqui. Então, eu tenho que perguntar, Roberto, como é que a gente está indo? Podemos encerrar agora? Enfim, então fazer essa troca, porque eu estou numa hipótese, então eu preciso perguntar para o outro se aquilo que eu estou pensando faz sentido ou não. E aí, nós já estamos indo para a finalização, a gente trabalha muito com a respiração, com aquilo que eu trouxe da pausa de absorção. Aqui, por exemplo, eu fiz uma fala muito corrida, gosto muito da troca, para dar esses espaços do respiro que a gente diz. Então, no dia a dia, a gente pode trabalhar com 4 respirações e 4 perguntas, para que eu consiga ir para o meu centro novamente, né? O que eu estou sentindo agora? O que eu quero preservar e cuidar nesse momento? O que me faz acreditar que o outro realmente quer me machucar? Será que faz sentido isso? Qual é o meu objetivo? O que eu quero alcançar com essa conversa? Então, com essa clareza de alguns pontos,
a gente tem 50%, né, do caminho a ser trilhado, assim, nessa comunicação. E se no final vocês esquecerem de tudo isso, não dá conta, né, não sei, Cris, fique presente, escute com calma, gere conexão e dê um abraço. Às vezes o silêncio é muito melhor que muitas palavras. O silêncio que conecta, o abraço que conecta, o respeito com o outro. Na maioria das vezes o outro só está precisando de ser ouvido. Sem interrupção, sem julgamento, sem dizer o que ele tem que fazer, se ele está certo ou se está errado. Apenas ser ouvido. E finalizo, então, para ter algo que nunca teve, faça algo que nunca fez. Que precisarem de mim, vocês me encontram no Cris Main Art Coach, tem meu telefone aqui, estou à disposição. Sinto muito se foi corrido, então eu busquei trazer assim, ó, resumir o mais possível que foi, para que vocês tivessem um entendimento mais geral da CNV, mas é para provocar vocês a conhecer, porque é um universo maravilhoso e transformou a minha vida, as minhas relações, tanto pessoais quanto profissionais. Estou à disposição. Roberto, contigo. Como é que tu está te sentindo agora? Tu entrou curioso, como é que tu sai, Roberto? Como é que nós estamos? Vou parar de compartilhar aqui agora. De novo, um resumo numa palavra, eu estou me sentindo tranquilo. Então tá bom. Eu acho que ele não acha, e até pegando o gancho aí, Cris, do que tu colocou, não foi corrido, tá? Eu acho que foi no tempo Que bom, viu? Era super uma certo. percepção. Tá, Então, nos deu. agradeço. Primeiramente, te agradecer, tá? E pela ótima palestra e algumas observações, assim, né? O quanto que esse assunto ele pode, da comunicação pode permear nossas diversas relações, tanto profissionais quanto pessoais. É com a família, é no trabalho, enfim, né, ela realmente se espraia bastante, assim, num contexto que eu posso, no momento que eu melhoro, consigo aplicar um pouco isso que está colocando, e acho que é um exercício, né, principalmente no início, talvez com o passar do tempo a pessoa se molda, né, numa comunicação, mas talvez no início seja um pouco difícil, né, a gente tem que tentar enxergar, né, o que precisa ser feito. E aí vai minha pergunta, tá? Isso, vamos lá. Minha pergunta para ti é assim, ó, como é que a pessoa pode sentir que ela está praticando uma comunicação violenta? Quais são os sinais que eu posso perceber, ó, as pessoas não estão falando muito comigo, as pessoas só falam extremamente necessário comigo, não evoluem outras conversas. Qual o sentimento? E aqui a gente, por exemplo, no nosso público tem gestores de empresas e tem um relacionamento com seus funcionários, colaboradores, a gente nem gosta mais de chamar de funcionários, né? A gente gosta de falar de colaboradores. Como é que eu posso começar a suspeitar que eu estou praticando uma comunicação violenta, né? Vamos ver se eu me faço entender. Tem vários aspectos e várias variáveis, né? O que eu penso? Todos nós, a gente teríamos que criar um caminho de autoconhecimento. O que é um caminho de autoconhecimento? Estar aberto para receber feedback. O feedback não é só crítica. Sabe aquela pessoa que é parceiro mesmo que vai chegar, Roberto? Eu tenho liberdade contigo e eu estou percebendo que antes tu falava com mais tranquilidade, eu percebo que tu está gritando mais, tu está sem paciência, faz sentido isso para ti? Então, eu como gestor, se eu tenho recebido muito feedbacks em casa ou no trabalho, que tu está diferente, tu mudou, ou então assim... ou então ele pede algo e sempre as coisas vêm diferente do que ele pediu. Algo está acontecendo ali. E aí é trabalhar muito a questão da vulnerabilidade. A gente vê no ambiente de trabalho, principalmente determinados cargos que a gente está ocupando, como é que eu vou dizer que eu não sei, ou que eu não estou bem, ou que eu até abrir para o grupo, para a equipe, pessoal, eu estou disposto, quero feedback de vocês, como é que está o jeito que eu estou me comunicando com vocês.
Um gestor que está, uma pessoa que está na sua maturidade emocional, ela vai abrir espaço para essa troca e para receber esse feedback. Mas acho que o sinalizador, e trazendo um pouco para as constelações, a repetição. Repetiu, tem um nó ali. Estou adoecendo, meu corpo, eu estava bem, eu estou ando cansada, eu chego no trabalho, não tenho mais aquele ânimo, tem que parar e olhar, e achar alguém de uma confiança, assim, que tu tem uma relação mais à vontade, com mais intimidade, para perguntar, fulano, eu estou me percebendo estranho, é isso mesmo? Como é que eu estou me comunicando? Porque às vezes eu falo, as pessoas não entendem. Às vezes é nós, mas às vezes também é o outro, né? É o outro que também está fechado para colaborar dentro do ambiente de trabalho. Então, Alberto, essa é uma pergunta assim, de milhões também, porque cada caso é um caso. A gente teria que entender o fato para conseguir ver quais são as variáveis que estão transitando. Mas o autoconhecimento, porque a gente se percebe, né? Percebe pelo corpo. Quando tu está com desconforto, quando tem algo que, poxa vida, eu percebi que eu estou falando, as pessoas estão me olhando de um jeito. Aí eu vou perguntar, gente, eu estou vendo que vocês estão me olhando com uns olhão assim, eu me fiz entender ou eu estou falando grego aqui? Aí entra aquela tua, né, disponibilidade para abrir esse espaço e receber o que vai vir, né? Não sei se eu consegui satisfazer a tua pergunta. Eu acho que sim, e aquele ponto que tu colocaste sobre a questão da maturidade, né? Maturidade é também saber ouvir e fazer feedback, né? Isso, Então, isso, passa por isso. Eu vou agora abrir para algumas questões aí que o pessoal colocou isso. no Q&A, tá? Primeiramente, a Kátia, conteúdo maravilhoso, gratidão pela partilha. Kátia Obrigada. Leandro. Carlos Borges, gatilhos e sentimentos é a pergunta de $1 milhão. E é, sim, muito importante se conhecer a respeito desses gatilhos. A Adriana aqui, parabéns, Cris, pela forma clara e didática que nos convidas a repensar a forma de comunicarmos. Muito bom de escutar, percebo que um dos maiores desafios é justamente sair do piloto automático das nossas interpretações e termos espaço interno para realmente escutar, para compreender e checar se o que eu entendi do que o outro está dizendo é realmente o que o outro está querendo nos comunicar, dizer, e assim conseguirmos alinhar o mesmo entendimento do que está sendo comunicado. Que é aquela questão da comunicação, né? A pessoa que sabe se comunicar tem que garantir que aquela pessoa do outro lado está realmente interpretando e recebendo aquilo que eu quis dizer. Né? E aí eu não entrei, por exemplo, no parafrasear, né, que é um do que a gente fala. Então, por exemplo, se quando tu falou algo, eu fiquei confusa, eu posso dizer, Roberto, eu fiquei um pouco confusa. Deixa eu ver se eu entendi o que tu quis me dizer. Aí eu repito, tu falou isso, isso, isso. É isso? Aí tu vai dizer, bah, Cris, não tem nada a ver. Aí tu fala de novo e enquanto eu não ficar sem dúvida, eu não poderia seguir adiante, né? E no ambiente de trabalho, quando vão passando instruções, é muito comum, às vezes, a pessoa que chega é novo, vou ficar mais quieto, porque eu não posso mostrar que eu não entendi, não sei. Só que ele vai ficando pior, né? Então, é ficar sem dúvida, é perguntar, para ver se o que tu ouviu foi realmente o que aquela pessoa quis dizer. Então, é perguntar. Tá certo, maravilha. Bom, com isso a gente chega ao final daí do nosso grupo de gestão de pessoas de agosto. Cris, eu não sei se gostaria de mais algum comentário aí, a tua despedida, enfim. Só agradecer e dizer para vocês que aqui realmente foi 5%, então é muito mais profundo. A CNV ela passa pelo sentir, passa pelo que está vivo em mim, o que está vivo no outro. Não tem maior ou menor, não tem o que o outro sente é mais importante do que eu sinto, ou o que eu sinto é mais importante do que o outro sente, ou do que o outro necessita é mais importante do que eu necessito, não. Nós estamos aqui, né? E aí eu perguntar, e que vocês foquem nesse momento, nessas semanas aí, na observação. Qual foi o fato? O fato mesmo que aconteceu. E que gerou aquela interpretação do que veio em termos de pensamento, de sentir, e na escolha do teu comportamento. E o que precisar, tô aqui. Muito obrigado, Roberto. Obrigado mesmo. Maravilha, nós que agradecemos.
Pessoal, agradeço a todos pela participação. Mais um evento do Grupo de Gestão de Pessoas do CEPROGRESS, tá? Em setembro teremos um novo evento. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, vocês vão estar recebendo o convite, tá? Muito obrigado a todos, tá? E até mais. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau.